Bom dia, meus irmãos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje nós vamos falar dos nossos patriarcas inspiradores, os templários, que também são grandes mestres, principalmente para o povo iniciado, o povo da magia, o povo que pertence a organizações místicas, iniciáticas e fraternais, que muitas vezes a gente se ilude que entrando nas ordens sem comprometimento a gente está dentro das ordens, quando na verdade estaremos fora da tradição secreta, porque a tradição secreta que permeia todas as ordens, ela é feita de valores, porque existe uma cavalaria terrestre e existe uma cavalaria celeste e existe, pela lei da correspondência, a comunicação entre ambas para aqueles que são verdadeiramente cavaleiros. Esses não tem nenhuma dúvida de que são, embora possam vez ou outra errar no caminho e tropeçar, mas existe um selo que é visível para quem é profundamente iniciado na cavalaria, reconhece um cavaleiro, esteja ele com manto ou sem manto, porque é uma questão de princípios. Vamos falar um pouquinho dos templários, um pouco, porque os templários dá para escrever volumes, mas vamos sintetizar algumas lições dos templários daquilo que nós podemos falar, porque os templários foi uma ordem que foi mestre do segredo e ainda hoje é mestre do segredo. Muito se fala de fora, dos combates, das guerras, mas pouco se sabe da vida interna da ordem. E aí está uma lição, a capacidade de guardar sigilo, de guardar silêncio sobre suas práticas. A primeira coisa que salta às vistas é a capacidade que eles tinham de unidade e de união. Basta ver como eles conseguiram grandes terrenos e bens e poder em toda a Europa, principalmente, riquezas, e isso só era possível através de grande foco, determinação, concentração e devoção. Todas essas qualidades. Do pouco que chega das lendas das iniciações templárias, uma delas diz que os templários não iam ter hora para dormir e nem poderiam escolher ao norte ou ao sul, e que estariam prontos a renunciar a isso pelos deveres, né? Então muitas vezes a gente vê nos iniciados modernos que eles não querem ter deveres nenhum, né? Eles pensam que não tem que trabalhar o espírito, não tem que trabalhar a forma de se comunicar, a forma de agir, não tem que trabalhar a filantropia, as qualidades. E as qualidades do caráter são trabalhadas quando a gente faz aquilo que a gente não quer fazer. O que fortalece o caráter é principalmente lavar a louça, limpar a casa, cuidar do cachorro, às vezes muito mais do que ler. Ler é muito importante, mas praticar o lido é mais importante ainda. Então o iniciado ele tem duas vidas, uma que ele devota ao mundo e uma que ele devota a Deus. E para o mundo espiritual o que conta é principalmente aquele que devota a Deus, porque não se pode enganar a Deus. Então a gente vê aí que os templários eles conseguiram guardar segredo, porque ninguém sabe realmente os rituais templários como eram. Isso não vazou. Se você fizer pesquisa de algumas outras ordens, você pode descobrir uma coisa ou outra. Dos templários se sabe muito pouco. Claro que existem as ordens neotemplárias, várias delas, mas da ordem original mesmo se sabe muito pouco deles. Então a gente tem aí na construção dos castelos templários ou dos terrenos templários o seguinte: o iniciado ele considera a sua ordem, a sua vertente, como o grande manancial de sua vida. Então quando a gente está trabalhando com o sagrado numa ordem, numa instituição, ou mesmo nas igrejas, ou mesmo nos centros budistas, ou seja, naquilo que é sagrado, a gente deve ser grandioso, a gente não pode ser mesquinho. Então a gente tem que ajudar a divulgar, tem que mostrar pelo exemplo que nós temos um caminho aberto para a luz. E isso os templários fizeram, a gente pode ver os castelos no mundo todo, e não eram com homens de pouca vontade que se constrói esse patrimônio todo. Então o mundo espiritual, meus irmãos, para encerrar a nossa primeira conversa de hoje sobre os templários, o mundo espiritual é como um jardim. Então à medida que você semeia, à medida que você ajuda o caminho que você está seguindo, esse caminho cresce, porque o verdadeiro caminho espiritual, ele tem fonte celestial. Nenhum caminho verdadeiro cresce se não tiver uma fonte espiritual. Mesmo os caminhos menos desenvolvidos, talvez, que a grande massa chega, teve em algum momento uma fonte que deu essa abertura. Mas quem está fazendo o caminho da cavalaria tem um compromisso de estudar a energia da verdade e não crenças, né, meu irmão? Então é por isso que nós sabemos que Nossa Senhora não é apenas uma crença, ela é uma energia da verdade universal que nós, Cavaleiros de Malta, cultuamos e divulgamos a sua imagem, é um dos nossos lemas, né? Então nós queremos puxar o exemplo dos templários, e toda vez que você estiver fazendo um trabalho espiritual, pense nos templários, e pense se eles tinham capacidade de renúncia, se eles eram fracos na vontade, se eles não tinham devoção e se eles não sabiam guardar segredo, né?
Esses são os grandes exemplos que eles nos deixaram, entre muitos outros. Então é um estudo, uma pesquisa interessante que a gente deve fazer é sobre os templários, né, que até hoje existe centenas de ordens que saem desse grande tronco que é para sempre um mistério, tá bom, irmão? A gente só pode conhecer dos templários aquilo que o nosso coração nos revela. É isso que a gente queria falar hoje.